Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um trabalho, mais um estudo bíblico. Nós falamos ontem a respeito primeiro anjo, do primeiro anjo de Apocalipse, o qual Jesus mandou que João escrevesse as cartas às 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Essas 7 igrejas tinham características que mais à frente teria essas igrejas com as mesmas características dessas 7 igrejas que tinham na Ásia. E essas cartas não foram somente para a Ásia Menor. Essas cartas foram para nós, os gentios. E a partir do primeiro anjo, Paulo, Jesus Cristo abriu um parênteses para trabalhar com os gentios. Antes, Deus trabalhava somente com os judeus. E ele começou a trabalhar com os gentios a partir do apóstolo São Paulo. Jesus veio para os judeus não receberam. E depois veio Paulo. Paulo foi até os judeus recusaram o evangelho de Paulo. E Paulo veio para os gentios. E Deus parando assim de trabalhar, de tratar com os judeus e está tratando conosco. Então o Apocalipse é exclusivamente para os gentios e as 70 semanas de Daniel para os judeus. No outro vídeo anterior a este, nós trabalhamos com o primeiro anjo. O primeiro anjo foi o apóstolo São Paulo. Então veja este outro trabalho anterior para que vocês possam entender. A primeira carta nós já passamos. A segunda carta, como é que o profeta Elias conseguiu descobrir quem eram os outros 6 mensageiros que já teriam passados? Primeiramente, o apóstolo São Paulo, como William Marion Branham descobriu que Paulo era um anjo? Através da Bíblia Sagrada, lendo as Escrituras. E o primeiro está nas Escrituras, o último, que é um profeta, está em Apocalipse 10, verso 7. E os outros, eu tenho aqui as imagens. Este é o 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7, que é William Marion Branham. Este é o 7º. Quando o 7º tocaria a trombeta, quer dizer, pela sua voz, tocar a trombeta é a voz, se cumpriria o segredo de Deus. E este revelou quem eram os outros 6 atrás, em seus determinados tempos. Esse aqui é João Wesley. Este é o 6º anjo, o anjo da igreja de Filadélfia. Esse é um mensageiro que nós vamos comentar mais à frente. Ele implantou a igreja wesleyana em seu século. E o anterior a este que é Martinho Lutero. Esse é o Martinho Lutero, esse é o anjo para a igreja de Sardes, esse é o mais famoso. Então este aqui foi pela história da Bíblia que o profeta descobriu que ele seria o 5º anjo de Apocalipse. E esse é o 6º anjo. Os outros nós não temos fotografias deles, porque é antigo. A fotografia veio há pouco tempo, né? Então, esses são os últimos 3. A segunda carta, a igreja de Esmirna. E esses outros aqui, que foi Irineu, Columba,
Martim, Columba, Lutero e Irineu, o profeta descobriu pela a revelação de Deus. Deus falou com William Marion Branham em seu quarto. Quem seria os outros 4? Pela revelação, porque não tem seus nomes escritos nas Escrituras. O apóstolo São Paulo tem o seu nome escrito nas Escrituras, mas os outros não têm. Este outro é pela revelação. Segunda carta à igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, esta é uma carta para a igreja de Esmirna. A primeira era com Paulo, ela teria começado no ano 53 depois de Cristo e foi até o ano 170 depois de Cristo. Aí essa outra era, ela começa no ano 170 e ela vai até 312 depois de Cristo, sendo assim o segundo mensageiro. Aqui nós temos os castiçais com os determinados anjos. Aqui nós temos o primeiro anjo, Paulo, veja as 7 estrelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrelas. E aqui nós temos o nome de cada um das estrelas. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley e William Branham. Esse é o nome deles humano. É como se diz, é igual cantor. Cantor tem um nome artístico e o nome dele mesmo. Esse aqui seria o quê? O profeta Elias. Ele viria na unção de Elias, seria um profeta. Esse último seria um profeta, é um profeta. Esse aqui é Paulo, que é um profeta e apóstolo. Esses outros aqui são reformadores, não é somente Lutero que é reformador. Esse preto aqui é o pecado da primeira era, pecado da segunda, pecado da terceira, pecado da quarta, aqui quase escureceu completamente. Pecado da quinta, esse de cima aqui é a luz. Pecado da sexta, pecado da sétima. A sétima só tem esse raiozinho aqui, ó, de luz. O resto é pecado. Então aqui vem as 7 eras. Era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que é a era que nós estamos vivendo. Então aqui, isso aqui foi desenhado pelo Espírito Santo, mostrando o castiçal, a taça. Esse é o castiçal, mostrando, foi desenhado, o Espírito Santo desenhou isso aqui na parede para o profeta desta era. Então esta era começou por volta de 170 e foi até o ano 312. E o profeta diz aqui nas 7 eras, ele diz assim, usando nossa regra dada por Deus para escolher os mensageiros de cada era,
sem hesitação, declaramos que Irineu foi exaltado pelo Senhor. E essa posição. Ele foi daquele grande santo e guerreiro da fé, Policarpo. E não há dúvida de que, enquanto assentava-se aos pés deste grande homem, ele aprendeu as virtudes cristãs que fruíam de suas vidas consagradas, pois Policarpo foi um dos santos verdadeiramente ilustres de todas as eras, quando observando a luz de uma vida irrepreensível. Você recordará de sua própria luz, de uma vida irrepreensível. Você recordará de sua própria leitura que Policarpo foi martirizado. Policarpo aqui, ele deu o ensinamento a Irineu. Então, Irineu foi discípulo de Policarpo. Velho demais para fugir, e um homem sincero demais para permitir que o outro escondesse, e depois sofresse a pena por agir assim. E ele entregou-se à morte. Mas antes de fazê-lo, impediu-lhe, foi concedido permissão para orar 2 horas por seus irmãos, no Senhor, pelo governador, por seus inimigos e os seus captores, como os grandes santos de todas as eras. E, desejando uma melhor ressurreição, ele permaneceu firme, recusando-se a negar o Senhor. Ele não quis negar o Senhor. E morreu com uma consciência limpa. Ele foi posto junto ao poste, desamarrado por seu próprio pedido, e o fogo foi aceso. Eles queriam queimar Policarpo vivo, e o fogo desviava-se de seu corpo, o fogo recusando-se a tocá-lo, e ele foi então traspassado com uma espada. Quando isso foi feito, água jorrou de seu lado, abafando as chamas. Seu espírito realmente foi visto partindo na forma de uma pomba branca e liberada de seu peito. Entretanto, apesar de todo este grande testemunho, este estudante de João, o revelador, e Policarpo foi discípulo de João, e Irineu foi discípulo de Policarpo. O revelador não foi um militante contra o sistema nicolaíta. Ele não militou contra, pois ele próprio inclinou-se à organização, não percebendo que o desejo de companheirismo e o que parecia ser um bom plano para fomentar a obra de Deus era realmente um ardil do inimigo. Então, ele não tinha essa autorização de Deus para tal coisa. E aí essa autorização foi dada a Irineu. Com Irineu não foi assim. Ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, na qual ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação do Espírito Santo, e a palavra era ensinada com incomum clareza e conformidade com seus preceitos originais. Sabe-se que as suas igrejas na França tinham os dons do Espírito entre elas, pois os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os doentes pela oração da fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciãos, pastores, etc. Ele solidamente defendeu uma igreja local unificada, cheia do Espírito Santo, manifestando os dons, e Deus honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade, e visto que ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João, podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito quanto possível sobre este assunto. No volume 1, página 412, dos Pais Antinicênos, temos essa declaração dele sobre a divindade. Todas as outras expressões, no mesmo modo, revelam o título de um único mesmo ser, o Senhor do poder, o Senhor, o Pai de todos, Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, Feitor.
E os outros semelhantes, estes não são nomes e títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um único mesmo ser. Ele mostrou claramente que estes são apenas títulos, como é o da rosa de Saron, resplandecente estrela da manhã, mais formoso dentre os milhares, etc. Também não há senão um Deus. Seu nome é o Senhor Jesus Cristo. Desta forma, com a sua estrita adesão à palavra, sua maravilhosa compreensão da Escritura e assistência do poder de Deus sobre este ministério, ele é a escolha certa para a era. Então, o Espírito Santo revelou para William Marion Branham que Irineu era este segundo anjo de Apocalipse no qual João escreveu a carta. É inteiramente lamentável que as outras eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança no Espírito Santo e na palavra. Esmirna. A cidade de Esmirna estava situada um pouco ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna. Por causa de seu porto excelente, era um centro comercial de renome por suas exportações. Era também distinguida por suas escolas e retórica, filosofia, medicina, ciências e belas construções. Muitos judeus viviam lá, e eles eram amargamente contrários ao cristianismo, até mesmo mais do que eram os romanos. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi martirizado pelos judeus e disse que eles profanaram seu dia santo, que era o sábado, para carregar a madeira que formaria sua pira fúnebre. A palavra Esmirna significa amarga, sendo derivada da palavra mirra. Mirra era usada na embalsamação de mortos. E o profeta, ele faz as explicações aqui sobre Apocalipse 2:9, que fala assim: eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são os das sinagogas de Satanás. Para começar, a palavra judeus não descreve a religião do povo judeu, refere-se apenas ao povo de Judá, e tem o mesmo significado preciso, como se eu dissesse que sou irlandês de nascimento. Essas pessoas estavam dizendo que eram realmente judeus, verdadeiros judeus de nascimento. Eles eram mentirosos. Eles não eram judeus de nascimento e não eram judeus de religião. Se tudo isso é verdade, o que eram eles? Era um povo enganado que já fazia parte da igreja. Eles pertenciam à falsa vinha. E tem as igrejas falsas, tem a igreja verdadeira. São duas vinhas, existem duas igrejas. A verdadeira, as igrejas, como se diz, paralelas, que é permissão de Deus. Tem permissão de Deus, porque as escrituras têm que se cumprir. Tem que ter essas igrejas. Eles não eram da verdadeira igreja, mas da falsa igreja, porque Deus disse que eles eram das sinagogas de Satanás. Agora, a palavra para sinagoga não é a mesma palavra que usamos para igreja. Na Bíblia, igreja significa os chamados para fora, ou os convocados. O salmista disse acerca deste povo eleito: bem-aventurado aquele a quem tu escolhestes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Salmo 65, verso 4. Mas o significado da sinagoga é assembleia ou ajuntamento de pessoas. Isso pode ser bom ou mal, mas neste caso é mal, pois esses são aqueles cujo ajuntamento não é de Deus, mas de si mesmos. Isaías disse deles: eis que poderão vir e ajuntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por amor de ti. Isaías 54, verso 15. E uma vez que estes eram seguramente contra a verdadeira vinha, Deus um dia tratará com eles com destruição. Então, irmãos, as falsas igrejas, no fim dos tempos, ela fechará a verdadeira.
A verdadeira é aquela que segue a doutrina ao pé da letra. Nessas 7 eras, todas elas tiveram pessoas contra a verdadeira. As falsas junta contra a verdadeira, porque tem que ter a perseguição, a Bíblia tem que se cumprir. Então, irmãos, nós já falamos do primeiro anjo, que foi o apóstolo São Paulo, e nós falamos do segundo, que é Irineu. Nós não temos tempo para falar tudo que se tem de falar, porque senão a gente gasta anos. Então, pesquise, estude a vida desses homens, para que vocês possam ver. A Bíblia fala: teste os espíritos, provai. Este halo em cima da cabeça desse mensageiro aqui, este é uma foto que foi tirada, um homem que o desafiou, e saiu este halo sobre sua cabeça, que é o Espírito Santo, e foi tirada uma foto disso. E o FBI investigou, e constatando assim que é uma foto sobrenatural. Esta foto está nas artes religiosas de Washington, nos Estados Unidos, como um único ser sobrenatural já fotografado e documentado. Procure. Está no Museu de Artes Religiosas de Washington. Esse daqui, ele veio com santificação, que é o John Wesley, fundador da igreja metodista wesleyana. E este é o quinto mensageiro, que é Lutero. Então nós temos essas 3 imagens. Lutero, que saiu da igreja católica, depois ela denominou-se, aí depois vem João Wesley, que saiu dentro da igreja luterana, abrindo uma igreja. Cada mensageiro que foi chegando, cada anjo que foi chegando, ele teve que abrir uma outra igreja, porque a igreja foi se denominacionando. Então veio o primeiro Paulo, depois o evangelho foi desviado, aí veio Martim Lutero, com a reforma protestante, há mais de 500 anos atrás. E aqui vem santificação, com João Wesley. Depois vem os pentecostais, depois de João Wesley, os pentecostais, as línguas, e foram chegando as outras denominações. E aqui vem este para a restauração geral da igreja. A igreja tem que tirar tudo que veio da igreja católica. Martim Lutero não conseguiu limpar tudo, fazer a reforma total. Ele morreu acreditando em 3 deuses, porque os olhos dele não foi totalmente aberto. Ele começou a reforma, ele vem com justificação. Ele justificou, a ele foi dado o dom de Deus, que a salvação era de graça, só isso e mais nada. Aí depois, na época dele, as pessoas fumavam, bebiam, e ele não tinha essa revelação de chamar a atenção, porque foi dado a ele que a salvação era de graça. Aí veio João Wesley. João Wesley abriu a igreja. Aqui foi a igreja luterana, ele abriu a igreja luterana, porque a igreja não aceita correção, tem que abrir-se outra. Ele sai de dentro da igreja católica e abre a sua própria igreja, que é a igreja luterana. Só que ele não conseguiu reformar tudo, ainda ficou um restinho de coisas do catolicismo. Aí veio João Wesley, continuou a reforma. Ele veio com santificação, ele disse: opa, agora não pode beber bebidas alcoólicas nem fumar, agora vamos nos santificar. Ele abre a igreja wesleyana. Porque a igreja não aceita correção, ele tem que abrir outra. Porque uma denominação não aceita correção.
Então aí depois de João Wesley veio os pentecostais. E, por último, o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6. E o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Este homem traz o ministério tríplice. Ele traz o ministério do Filho do Homem, é o Elias de Malaquias 4, versos 5 e 6, e é o anjo de Apocalipse 10, verso 7. Porque aquele anjo de Apocalipse 10, verso 7 é um profeta. É um profeta e não pode ser um anjo celestial, não tem como. Veja, Apocalipse 10, verso 7. Mas nos dias, aqui dias está no plural. Nos dias da voz. É diferente desses outros anjos aqui, ó. O sexto anjo. O primeiro tocou a trombeta, o segundo tocou a trombeta, o terceiro, o quarto, o quinto. O sexto anjo tocou a trombeta. A sequência desse anjo aqui não é esse anjo aqui. A sequência desse anjo aqui está nós vamos passar a folha. Este é a sequência do anjo celestial. Esse anjo aqui é celestial. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta. Essa trombeta aqui é aquela trombeta, aquele instrumento. Mas essa outra trombeta aqui, existe dois tipos de trombeta. Essa trombeta aqui é a voz. Veja, mas nos dias está no plural. Jesus vem em um dia. Esse aqui vem nos dias, são no plural. Então quer dizer que esse aqui vai falar muitos dias. Porque aqui é a voz. O anjo celestial, ele não pode pregar. Pregar tem que ser o anjo carnal, um ser humano. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seu servo os profetas. Então esse anjo aqui é um profeta. O anjo de Apocalipse 10, verso 7, este mesmo anjo aqui, ó, que esse anjo aqui é carnal. E é o anjo da igreja que está em Laodiceia. Escreve. Veja para quem João está escrevendo a carta. Então não tem como esse anjo aqui ser um anjo. É um anjo celestial, então é um anjo da terra, porque manda João escrever a carta para ele. Anjo é mensageiro, um pastor é um anjo, irmãos. Continue nos ouvindo e amanhã nós vamos falar do terceiro anjo. Nós falamos no vídeo anterior do primeiro anjo, que foi Paulo, e Paulo está nas Escrituras. Esse aqui não está nas Escrituras, esse aqui foi passado. Esse aqui quer dizer, esse é o último, está nas Escrituras aqui, não o nome dele. E os outros também, porque Deus não permitiu João escrever. João escreveu o nome de todos 7. E Jesus disse, não escrevas, guarda para o último. Quando o último vier, ele será responsável de citar nome a esses anjos. Continue nos ouvindo, que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Dê o seu like. Passa esse vídeo aqui para alguma pessoa que necessita desse tipo de ensinamento. Não critique, faz o seguinte, pesquise, testai os espíritos e vê se são de Deus. Jesus Cristo fala assim, vê se os espíritos são de Deus. Analise as escrituras, porque dela fareis, tem palavra de vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.